O mundo que nos chega pelos cartões postais é apenas uma fina camada da realidade. É um show de luzes, cores e multidões que se aglomeram em alguns poucos quilômetros quadrados. Mas o planeta é vasto. Por trás do cenário do turismo de massa existe um mapa em branco. É ali que reside o verdadeiro fascínio da Terra, nos lugares que, por sorte, acaso ou desígnio, quase ninguém vê. A vida pulsa em segredo, longe das lentes das câmeras, em cenários tão incríveis quanto qualquer monumento famoso. São paisagens naturais extremas, cidades esquecidas e obras humanas gigantescas que jazem em silêncio absoluto. A maioria das pessoas acredita ter visto o mundo, mas o que poucos imaginam é que os maiores segredos da Terra estão escondidos à vista de todos. Hoje, você vai descobrir esses cenários de tirar o fôlego e vai conhecer as 5 maravilhas pouco conhecidas, lugares incríveis e inexplorados. Em uma era de satélites e redes sociais, pensar em lugares realmente desconhecidos parece um anacronismo. O turismo digital explodiu e toda montanha parece ter sido escalada, toda praia fotografada. No entanto, a vastidão do globo supera nossa capacidade de exploração. A inacessibilidade geográfica, a história violenta ou mesmo o puro acaso mantém maravilhas escondidas. Elas são cápsulas do tempo, intocadas e repletas de uma beleza crua e indomável. Neste episódio, vamos mergulhar em uma jornada que rasga o mapa tradicional. Vamos da natureza extrema e virgem a centros urbanos engolidos pelo silêncio. Vamos descobrir a resiliência da vida, a fragilidade da civilização e, acima de tudo, a infinita capacidade da Terra de nos surpreender. Começamos onde a natureza ainda é a única arquiteta. O paraíso que o mapa esconde. Existe uma beleza que só pode ser alcançada pela persistência, pela solidão. Não é a beleza polida e pasteurizada de um parque nacional famoso, mas sim uma grandiosidade selvagem, crua e indomável. São locais naturais que a indústria do turismo simplesmente não alcançou ou que foram deliberadamente ignorados, muitas vezes devido à sua extrema dificuldade de acesso. Eles exigem respeito, tempo e silêncio como moeda de entrada, agindo como verdadeiros portões de passagem. São santuários, onde a pegada humana é mínima ou inexistente, permitindo que os ciclos naturais ocorram sem interferência. Aqui, o tempo não é medido por horas ou cronogramas de voo apressados, mas por vastos ciclos geológicos e pelas lentas mudanças das estações. A inacessibilidade se torna, portanto, seu guardião mais fiel. Curiosamente, muitas dessas paisagens são tão imponentes, seja em escala, cor ou raridade, quanto as mais famosas do mundo, mas permanecem fora do radar global. Pense no Parque Nacional Canaima, na Venezuela. Localizado no Planalto das Guianas, ele pertence a uma das formações geológicas mais antigas da Terra, com cerca de 2 bilhões de anos, uma idade que desafia a compreensão humana. É um mundo perdido, onde vastas selvas verdes são interrompidas por imponentes platôs rochosos chamados tepus, que se elevam como fortalezas naturais. Seus penhascos parecem ter sido esculpidos à mão, dada a perfeição de suas quedas verticais, e de seus cumes flui a lendária cachoeira do Salto Ângel, a mais alta do planeta, que se dissolve em neve antes de tocar o chão. Para uma beleza mais sutil, porém igualmente reservada, viajamos para a Cachoeira Honokohau, nos Estados Unidos, localizada na ilha de Maui, no coração da exuberante floresta tropical do Vale de Iau. Esta cachoeira é remota e notoriamente de difícil acesso, escondida pela densidade da vegetação. Os arredores repletos de árvores imponentes, cipós e samambaias gigantes evocam um mundo primitivo, intocado pelo desenvolvimento. Ela permanece uma expressão pura da natureza em seu estado bruto. A água despenca em 2 níveis distintos por penhascos cobertos por uma vegetação vibrante e implacável, mantendo-se um segredo bem guardado da ilha, acessível apenas àqueles dispostos a enfrentar a jornada.
São paraísos que resistem à massificação, guardados pela dificuldade e pela distância da jornada. Eles nos lembram que a natureza ainda é maior do que nós e que o sublime exige sacrifício para ser encontrado. Mas o que acontece quando o homem tenta dominar esses lugares e de repente decide ir embora? Cidades que o tempo abandonou. Se a natureza é a rainha do isolamento, a história é a mestra do esquecimento. Em todo o mundo, existem locais que foram abandonados em um piscar de olhos, vítimas de guerras, crises econômicas fulminantes ou desastres naturais que as tornaram inabitáveis de um dia para o outro, transformando-se em cápsulas do tempo silenciosas. São lugares onde a vida parou, mas a presença humana foi encapsulada, preservando um momento exato da história antes que a poeira sentasse. A curiosidade mais profunda aqui é a sensação de invasão em um cenário íntimo. Caminhar por uma cidade fantasma é como espiar o passado pela fechadura, um voyeurismo histórico que nos confronta com a efemeridade da civilização. As ruas podem estar intactas e as casas vazias, com objetos cotidianos ainda em seus lugares. Embora o vídeo não nomeie uma cidade fantasma clássica e deserta, ele nos mostra locais onde a intervenção humana foi interrompida ou onde a natureza prevaleceu sobre o assentamento. Considere o caso da antiga atividade humana que se retirou para dar lugar à natureza, como na Praia Vermelha de Panjin, na China. Este é o maior pântano salgado da Terra, que já foi disputado pela agricultura e construção costeira, mas agora serve como um vasto e protegido santuário para centenas de espécies de pássaros migratórios. A cor acarmesinho intensa vem da Sueda salsa, uma planta que prospera em solos salinos, pintando a paisagem com uma tonalidade que esconde qualquer rastro de intervenção humana que não seja a passarela de observação construída para o turismo sustentável. É a natureza retomando seu espaço, com uma paleta de cores surpreendente. Da mesma forma, a pequena Sviatska, na Rússia, uma cidade insular de grande importância histórica no Tatarstan, viveu um período de intenso abandono e declínio após a Revolução Russa. No período soviético, seu passado religioso foi reprimido e muitas de suas estruturas caíram no esquecimento. Hoje, ela representa uma mistura singular de tradição ortodoxa e herança tártara, resgatada de sua quase extinção e de seu passado militar esquecido. Os séculos de história ressurgem das estruturas de madeira e pedra, restauradas para contar uma narrativa de resiliência cultural. O silêncio desses lugares é um testemunho da fragilidade da civilização. E sobre a mesma fragilidade das cidades abandonadas à superfície, jazem segredos ainda mais profundos e estratégicos, criados pela própria mão humana. O mundo subterrâneo invisível. Por baixo do asfalto de grandes metrópoles ou sobre o solo árido e remoto de paisagens desoladas, existe outro mundo. Um universo paralelo de pedra, concreto e escuridão, onde a humanidade buscou esconderijo, transporte secreto ou onde a geologia operou lentamente para criar maravilhas inacessíveis à luz do sol. A Terra está repleta de estruturas ocultas que não faziam parte do mapa oficial, planejadas e construídas justamente para serem invisíveis, ou que são tão difíceis de alcançar que se mantêm praticamente inexploradas, guardando a história geológica do planeta. A curiosidade aqui é a vasta dimensão oculta que reside sob nossos pés. Pense na caverna da Kao, na China, em Guangxi. Trata-se de uma dolina colossal que se formou quando uma caverna subterrânea desabou, criando um poço profundo e ameaçador. Descer até ela é perigoso, exigindo habilidades avançadas em espeleologia e escalada vertical. No fundo, florestas virgens intocadas prosperaram por milhares de anos, adaptadas à penumbra e à alta umidade, com a luz do sol filtrando-se suavemente pela abertura superior. Além da dolina, há uma entrada imponente para um mundo subterrâneo que exigiu que os exploradores se espremessem por estreitas fendas para descobrir vastas galerias geológicas, pacientemente esculpidas ao longo do tempo pela água. Um exemplo ainda mais monumental de vastidão subterrânea é a caverna Son Doong, no Vietnã.
Esta é a maior caverna da Terra descoberta até o momento, tão vasta que os exploradores estimam ser grande o suficiente para abrigar um arranha-céus de 40 andares. Seu ponto mais famoso, o Jardim de Éden, é uma selva escondida formada após o desabamento do teto em uma seção, permitindo que a luz solar penetre e crie condições ideais para o crescimento de árvores tropicais e um ecossistema próprio. Explorar Sondong é literalmente descobrir um mundo novo, uma cidade subterrânea de proporções geológicas inigualáveis. Entrar nesses lugares é mergulhar na história do planeta e na engenharia monumental da natureza. O som amplificado de nossos passos ecoa nas galerias úmidas, lembrando-nos que estamos pisando na última fronteira da exploração terrestre. Mas nem todo mistério é feito de concreto ou pedra. A Terra ainda guarda fenômenos envoltos em lendas e silêncios. Terras de lendas e silêncios. Alguns lugares são desconhecidos não primariamente pela inacessibilidade física, mas pela reputação, por uma aura de lenda ou pelo peso de histórias inexplicáveis que persistem por gerações. São os territórios onde o mapa geográfico se mistura inexoravelmente ao mapa do folclore e do mistério. São terras que aterrorizaram ou afastaram visitantes por gerações, construindo um silêncio perpétuo ao seu redor, agindo como uma quarentena mítica que é respeitada até hoje, mesmo pelos mais céticos. A curiosidade-chave é como a crença, o mito ou relatos de eventos bizarros podem ser tão eficazes quanto uma montanha ou um oceano para manter um lugar isolado. No Vale das Almas, Vale de las Ánimas, na Bolívia, nos arredores de La Paz, erguem-se pináculos rochosos imponentes e bizarros. Recebeu esse nome sugestivo devido aos sons misteriosos de assobio e uivo que o vento produz ao passar e colidir com as torres de pedra, sons que se assemelham a gritos fantasmagóricos. As formações foram moldadas pela erosão extrema de solo vulcânico e argiloso, criando uma densa floresta de agulhas de pedra envolta em mitos andinos sobre espíritos aprisionados. Em outro continente, encontramos o lendário Monte Quimera, na Turquia. Este local apresenta chamas eternas que queimam misteriosamente na rocha dia e noite há milhares de anos, sem uma fonte de combustível visível. Os pequenos focos de incêndio que trimiluzem na encosta são causados pelo gás metano que vaza do solo e se inflama espontaneamente ao entrar em contato com o oxigênio do ar. Durante a noite, o fogo transforma-se no espetáculo fascinante, um fenômeno natural que na antiguidade deu origem ao mito da quimera, a besta mitológica que cuspia fogo. A lenda manteve o local revereado e por muito tempo pouco explorado por simples turistas, tratando-o com uma mistura de medo e fascínio. A atmosfera nesses locais é carregada de expectativas. O ambiente parece ditar as regras, e a história contada de boca em boca é muitas vezes mais forte e convincente do que qualquer dado científico. E, não obstante, o futuro já começa a olhar com novos olhos para esses territórios de lenda. O futuro dos lugares esquecidos. O desconhecido não é estático. A barreira da distância, do mito e da inacessibilidade está sendo lentamente transposta. Aos poucos, a curiosidade humana, a necessidade científica e principalmente o desejo de preservação alcançam até os lugares mais remotos e temidos, iniciando um processo de redescoberta consciente. A curiosidade é ver o que era esquecido, abandonado e temido se tornar de repente algo valioso para a ciência, a cultura e a conscientização global. Lugares abandonados e inacessíveis estão sendo transformados em laboratórios de resiliência e símbolos culturais. Pense no Pilar de Catski, na Geórgia. Esta enorme coluna de pedra se ergue sobre o vale de Katskarura como um dedo apontando para o céu. Em seu topo plano, encontram-se uma igreja medieval e uma ermida que parecem flutuar no céu, vestígios de séculos de fé eremita. Após a queda da União Soviética, o monge Maxim Kavtara escalou o pilar e viveu lá em solidão por 2 décadas, restaurando o local.
A redescoberta espiritual e histórica transformou o pilar em um ícone de fé e resiliência, atraindo visitantes em peregrinação estritamente controlada e respeitosa. Outro grande exemplo de transformação consciente é o Parque Geológico de Yulong, na China. Embora abrigue dolinas e florestas escondidas como mundos isolados e selvagens, a China investiu na criação de trilhas e passarelas demarcadas e seguras. Isso facilitou a exploração e a tornou acessível à população em geral, transformando áreas antes remotas em destinos turísticos controlados. A ponte Qianlong, com sua aparência quase surreal, virou locação de grandes filmes, provando que o desconhecido pode se tornar acessível e celebrado sem perder sua grandiosidade geológica ou ser destruída pela massificação. Esses lugares se tornam pontes fascinantes entre o passado esquecido e o futuro consciente. Eles provam que a redescoberta, feita com intenção e propósito, não é uma invasão, mas a forma mais profunda e eficaz de preservação. No fundo, esses lugares nunca estiveram realmente vazios, estavam apenas esperando o momento certo para serem vistos. Nossa jornada se encerra por aqui, mas a verdadeira exploração, sabemos, continua. Nós viajamos mais além das rotas óbvias, descobrindo santuários naturais como Salto Ângel, cidades perdidas no tempo e maravilhas geológicas secretas, como a colossal Sondong. Percebemos que o planeta ainda guarda vastas áreas de mistério e silêncio. Esses lugares, seja o pico envolto em lendas ou o túnel duvidoso escavado pela paranoia da Guerra Fria, nos lembram de algo crucial. A aventura não está em colonizar outros planetas, mas em entender e honrar os recantos remotos de nossa própria casa. O mundo está cheio de maravilhas que não precisam de holofotes para serem grandiosas. Elas exigem apenas a nossa curiosidade e o nosso respeito. Enquanto a câmera se afasta, revelando um horizonte aberto em um local remoto, onde a luz dourada do sol se encontra com a paisagem, percebemos a verdade mais profunda. O extraordinário não está naquilo que é visto por milhões, mas naquilo que é redescoberto com o coração. Debaixo de nossos pés, a história nunca dorme, e em alguma outra parte distante do mundo, um segredo ainda mais inacessível aguarda o momento certo.